O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem de repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Ali no versículo 51, lembremos que nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Lá diz assim, que Jesus, sabendo que havia chegado o momento de ele passar deste mundo para o céu, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Por quê Jerusalém? Porque era lá que ele iria morrer. Então Jesus já começa a perceber que o que ele tinha que fazer em termos de preparação, de formação dos apóstolos e tudo mais, já estava feito. Agora, ele precisava realizar o que, na verdade, ele veio fazer. Deus de tal modo amou o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha essa clareza, ele foi adquirindo esta clareza do oferecimento, do sacrifício, que ele veio para salvar. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus fala que o Pai o enviou para que nenhum dos seus se percam. Então ele veio para salvar. Então ele toma essa decisão. Ele está lá na Galileia e ele precisava ir para Jerusalém. A distância é mais ou menos aí uns 150 quilômetros. Significa que na caminhada ele iria gastar mais ou menos uma semana. Tanto que no Evangelho de São Lucas, esse momento é chamado de a última semana de Jesus, porque agora ele vai para Jerusalém. Aí nós vimos ontem, tentou passar ali pela Samaria, não receberam, não quiseram recebê-lo. Os filhos do trovão, Tiago e João, já queriam mandar fogo do céu. Jesus já eliminou essa possibilidade. Nada de vingança, porque uma vez que Jesus veio nos salvar, ele não vai fazer uma coisa dessa. E a caminhada dele continua. E de repente aparecem essas três pessoas. Um já foi assim, se determinando. Chegou perto de Jesus e já foi dizendo: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus responde para ele: Olha, as raposas têm sua toca e os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus jogou um balde de água fria nele, porque é preciso notar aqui que Jesus não o chamou. Foi ele que se dispôs a querer segui-lo. Mas os santos padres dizem
E Jesus deu essa resposta para ele porque ele estava vendo que Jesus estava fazendo muitos milagres. Então ele já quis se apoiar ali em Jesus, querendo resolver, vamos dizer, a situação dele. Então Jesus já diz logo: olha, você está querendo me seguir pensando que você vai viver em palácios? Você está querendo me seguir pensando que você vai ganhar muito dinheiro? Olha, eu não tenho nada para oferecer não, viu? As raposas, elas têm tocas, os pássaros do céu têm ninho, o filho do homem não tem, é onde repousar a cabeça. Já o segundo, o procedimento de Jesus é diferente. Para o segundo, Jesus já diz segue-me. Ele chama. Aí nós vimos aí ele dizendo, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Aí Jesus, não deixa que os mortos enterrem os mortos. Então, o que cabe a você é anunciar o reino de Deus. O outro, a mesma coisa. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus pais. Aí Jesus responde para ele: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Porque esse daqui também, se nós formos observar, ele não tem vocação. Foi ele que se dispôs aí. Aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante neste evangelho que serve também para a nossa meditação. A iniciativa do chamado para seguir Jesus na vida sacerdotal ou na vida religiosa, a iniciativa é de Deus. Não é uma iniciativa nossa. Ninguém se torna religioso, ninguém se torna sacerdote por iniciativa própria. É por iniciativa de Deus. A vocação é um chamado que Deus faz. Então, às vezes a gente encontra pessoas aí que ficam querendo saber, Deus me chamou, será que Deus me quer? Será que Deus está me chamando para a vida religiosa? Não. A pessoa que é chamada, ela sabe. Porque Jesus imprime no coração dela esse chamado. E ela percebe. É um mistério. Se o Senhor não chamou, a sua vocação não é a vida sacerdotal ou a vida religiosa. É a vida comum de um cristão. Claro, Jesus chama todo mundo para segui-lo, para ser cristão, para ser católico, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos largar tudo aquilo que é do mundo, precisamos abandonar tudo aquilo que o pecado nos proporciona. Precisamos abandonar Satanás. Precisamos abandonar esse materialismo que está aí para seguir nosso Senhor. Para seguir para onde? Para a vida eterna. Mas existe um chamado especial que Jesus faz para algumas pessoas, não são para todas. Para algumas pessoas. Para quê? Para continuar esse trabalho de evangelização. Deus não chama todos os homens para serem sacerdotes. Deus não chama todas as mulheres e homens também para a vida religiosa ou para a vida missionária. São alguns. Por isso que o segundo é que tem vocação. O segundo, Jesus
diz para ele: segue-me, segue-me. Estava lá Mateus sentado na coletoria de impostos. E Jesus falou: segue-me. Estava Pedro, Tiago e João e os outros pescando. Jesus disse: de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, diz que Jesus passou a noite em oração. Depois ele desceu e ali chamou os apóstolos, e aí vai citando o nome de cada um. Tudo vem de uma iniciativa de Deus. Eu sou sacerdote hoje e sou muito feliz no meu sacerdócio, porque aos 19 anos o Senhor me chamou. Estava eu ali ouvindo uma meditação que o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, ele estava fazendo a respeito da pesca milagrosa que eu acabei de citar. E quando o Padre Jonas foi lendo, e ali dizia: Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens, aquela palavra ela entrou no meu coração. E é como se eu ouvisse, não, eu ouvi Jesus dizendo: José Augusto, tu serás pescador de homens. E aquilo ali não desapareceu mais de mim. Mas eu, como um rapaz normal, eu queria me casar. Eu tinha 19 anos. Embora exista um mistério também dentro do meu chamado, que minha mãe e meu pai me contaram depois ali de eu ter sido ordenado já tinha ali por volta de 3 anos de padre. Aí meu pai e minha mãe me contaram que quando eu nasci, a minha bisavó, que se chamava Felicidade, quando ela, como parteira, ela me puxou e eu saí da barriga da minha mãe, ela simplesmente disse: o nome dele será José e ele será padre. Mas foi aos 19 anos, depois de eu ter servido ao exército, que esse chamado se realizou, se concretizou. E eu não tive mais dúvida, eu não tenho dúvida que a minha vocação é o sacerdócio. O Senhor me chamou. Mas não fui eu assim que fui por encantamento, porque eu achava bonito os padres celebrando missa, aí eu fui observando e de repente eu disse: eu quero ser padre. Não, foi assim. Foi numa situação. É assim que Deus faz. Mas Deus tem as suas formas de chamar. Deus tem a sua forma. Não é que haja um chamado igual para todo mundo. Há um chamado igual para todo mundo enquanto iniciativa de Deus. Agora, a forma como ele chama é a diversa. Né? Quantas pessoas que falam que se tornou religiosa, se tornaram freiras, vendo uma freira passar. De repente, aquela jovem viu aquela freira passando e, de repente, no coração dela, ela sentiu, ela percebeu algo de diferente e aquilo ficou dentro do coração dela. Ela foi percebendo que Deus a impulsionava, que Deus a chamava. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Pode ser na leitura ali da Sagrada Escritura, pode ser no momento de oração, pode ser até diante de um desastre, de alguma coisa terrível, de repente a pessoa se sente chamada. Mas isso se dá entre a pessoa
e Deus. Então não se pode forçar ninguém a ser padre. Às vezes a gente encontra ou freira, aí encontra uma pessoa porque ela é muito piedosa, aí o pessoal começa a ficar falando na cabeça dessa pessoa, olha, você vai ser freira, você vai ser padre, você vai ser freira. Não, não é assim. Existem pessoas que têm uma vida de oração, que são muito piedosas, mas ela não é chamada a vida religiosa nem o sacerdócio. Ela é chamada a viver aquilo que é próprio da vida normal de todo homem. Ele pode ser um bom pai de família e uma boa mãe de família e muito piedosa. Na vida de São João Maria Vianney tinha um rapaz. Ele queria ser padre. Mas um rapaz muito bom. E São João Maria Vianney percebeu que ele não tinha vocação ao sacerdócio. E ali, São João Maria Vianney falou com ele, você é chamado, meu filho, a ser um bom pai de família, a formar uma família, você é chamado ao matrimônio. E o rapaz se convenceu e se tornou, sim, um bom pai de família, uma boa e um bom esposo. A vocação é um chamado. Não é um chamado, eu me chamo para ser. É Deus quem me chama. Segue-me. Lembremos também de Paulo. O chamado de Paulo aconteceu no momento que ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. E ali ele teve aquela iluminação de Jesus ressuscitado. E ali Jesus o enviou. E aí ele se tornou um grande apóstolo. Lembremos de Santo Inácio de Loyola, o grande aventureiro. E aí ele, na hora lá que estava lutando, aconteceu toda aquela situação das balas que chamuscou nele, ele acabou quebrando a perna, e quando ele estava lá sem fazer nada, esperando a recuperação dele, lendo a vida dos santos e a história de Jesus, ali ele encontrou a vocação. São Francisco de Assis foi também indo para conquistar os reinos. E Jesus, num dado momento, diz para ele, quem é maior é o servo ou o Senhor? E aí Jesus começa a operar no coração de Francisco, até que ele passa por todo o processo, e aí ele também passa a ser um seguidor de nosso Senhor no aspecto vocacional. Talvez você que está me ouvindo agora, você é justamente um que foi chamado. E aqui existe uma outra questão. Tem aqueles que sabem que foi chamado. Porque nós sabemos quando Deus nos chama. Mesmo que a gente não tenha aquela certeza grande, mas a gente lá no fundo nós sabemos que Deus está chamando. E talvez você esteja querendo enrolar Jesus. Tem muita gente aí por aí que enrola, viu? Diz, Jesus é porque eu quero casar, então aí fica naquela historinha, aí fica trabalhando ali na igreja, mas você sabe lá no fundo que Deus não está chamando você para ser catequista, não. Deus não está chamando você para fazer parte dessa pastoral ou daquela. Você está querendo dar nó em Deus, mas você não pode dar nó em Deus, porque você sabe que Ele te chamou. Aqui eu estou falando para aquelas pessoas que elas sabem que o Senhor a chamou. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão em questões emocionais, não é isso não. Eu estou falando daquelas que realmente foram chamadas. Porque senão pode ser que alguém esteja aí dizendo, tá vendo, Deus está me confirmando porque é isso mesmo, Deus me chama. Não, não é isso. Tanto que, para que aconteça a realização de todo chamado, é feito um caminho
caminho vocacional. Aí nas dioceses tem a pastoral vocacional. Nas comunidades religiosas tem aqueles encontros que são feitos. E aí a pessoa ela vai discernindo e vai percebendo e vai acolhendo. Espero que você tenha me entendido. Então eu estou falando para aqueles que Jesus diz, segue-me. E aí fica usando de desculpa. E foi a desculpa que essa pessoa aqui fez. Ah, senhor, tá bom, o senhor está me chamando? Tá ok. Mas deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Não é que tinha maldade no coração dele. Os santos padres falam que não é que existia maldade, mas ele achou na necessidade de enterrar o pai dele. Agora, pode ser que o pai já tinha morrido, ou pode ser que o pai ainda iria morrer. Imagina se esse pai ainda fosse morrer, levasse anos e mais anos. Então Jesus dá essa cartada, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E aqui eu quero dizer para você, não tenha medo. Se você é chamado, não tenha medo. Não tenha medo. E não existe ato mais sublime na face da terra. Eu digo para os homens, no caso, que é chamado ao sacerdócio, do que consagrar e absolver. E anunciar a boa nova. Não tem algo mais nobre na face da terra. Imagine Jesus chamar você para que você seja Ele. Para que através dos teus lábios, Jesus use os seus lábios para dizer, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através da tua palavra arrancar as almas das mãos de Satanás. Não existe coisa mais sublime nesta terra do que essa. Meu Deus do céu, existe algo mais sublime? Aqui eu não estou desmerecendo as profissões, não. E aqueles que não são chamados à vida sacerdotal, no caso que eu estou falando aqui agora, que exerça bem a sua vocação, né? Como médico, como um bom médico, como um bom advogado, como um bom agricultor, até como uma boa dona de casa. Mas a vocação de dizer, tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de uma nobreza muito grande. Salvar almas não é para qualquer um. Se Jesus te chama, não tenha medo. Vá em frente. Segue-me. No Antigo Testamento nós vimos Moisés colocando tantas dificuldades. Eu sou gago, eu não sei falar, mas não teve jeito, ele foi. Encontramos Jeremias também, que depois do chamado, ele começou parece que entrar numa crise, mas depois ele dizia, seduziste-me, Senhor. Mas eu me deixei seduzir. Como eu vou abandonar esse chamado? Eu não posso abandonar. Segue-me. 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 Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Que Nossa Senhora
a mãe das vocações, ela te interceda por você e que ela te encaminhe a nosso Senhor, porque tem muitas almas para serem salvas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.